Então, não se trata da gente botar na cabeça da criança que ela vai ser avaliada, que ela vai fazer prova, que ela tem que dar conta. Isso não motiva ninguém a aprender idiomas, tá? Pode funcionar em outras matérias como uma medida urgente, extrema, para que as crianças realmente estudem, que às vezes eles, principalmente os maiorzinhos, têm preguiça, não sei o que e tal. Pode até ser que funcione, mas é aquele funcionar momentâneo. Todo mundo aqui já passou por esse processo de estudar para uma prova na véspera. Você faz a prova às 8 horas da manhã, 9 horas o conteúdo parece que já... Então, eu não quero que as crianças estudem, tenham contato por ter contato. Eu quero que aquilo faça parte dela. Nós queremos que o inglês seja para ela algo tão natural quanto o português. Ela vai dominar, tá certo? Então, pressionar essa criança, criar expectativas irrealistas, isso daí não vai tornar o aprendizado do inglês mais fácil, não vai motivar. Muito pelo contrário. Você impor o inglês como uma obrigação vai tornar aquilo uma tarefa tediosa, sabe? Outra coisa também que a gente não vai fazer aqui com as nossas crianças é o processo de comparar, tá? Ah, mas o João Pedro aprendeu mais rápido, o Luciano aprendeu mais poesia, não. A gente vai respeitar esse processo do meu filho e deixar que ele desenvolva no seu próprio tempo, respeitando a forma de aprender dessa criança. Ah, existe uma média? Existe, mas cada criança é única e cada processo de aprendizado de idiomas é dela. Então, assim, às vezes o seu filho, ele aprende mais por ouvir. Então, ele vai passar um ano inteiro ouvindo. E às vezes ele não vai falar tanto. E você vai pensar, meu Deus, está aprendendo nada. E às vezes você tem um filho que é mais sanguíneo, que se você tem alguma noção dos temperamentos aqui, eles são 4 temperamentos, nós temos o colérico, o sanguíneo, o melancólico e o fleumático, né? O melancólico é essa pessoa que provavelmente vai ouvir muito, vai reter aquilo, ele vai tentar falar quando ele tiver mais certeza de que ele já domina aquela habilidade. O colérico, ele é mais de atitude, de ação, de mais força, de mais energia, ele já se arrisca mais, enfim. O sanguíneo é aquela pessoa mais bem-humorada, que imita fácil, né? Então ele vai ouvir, vai tentar imitar, vai se divertir com aquele processo. O fleumático é aquela pessoa assim, mais calma, mais tranquila, que vai precisar ser mais chamada. Então, assim, partindo basicamente dos temperamentos, a gente já tem 4 tipos de estilo de aprendizado aqui. Né? Tem as pessoas que aprendem mais ouvindo, tem as pessoas que aprendem mais fazendo, manipulando as coisas. Então, quando você entrega de forma concreta um lápis para a criança, ela precisa pegar, ver o lápis, às vezes não vai ser suficiente para ela, ela precisa pegar, manipular o lápis, aí ela vai conseguir entender que aquilo é um lápis, entendeu? Vai ter pessoas que vão precisar escrever, copiar, desenhar, no caso das crianças menorzinhas. Então, assim, a gente precisa ver como essas crianças aprendem e respeitar esse processo é muito importante para promover esse ensino de forma equilibrada, de forma positiva, para tornar o ambiente de aprendizado do seu filho realmente rico e que vai gerar resultado, tá certo? Então, assim, por que entender isso, gente, é uma grande oportunidade? O que acontece com a nossa família? O que a gente tem que ter em mente quando a gente está falando de motivar os nossos filhos para aprender inglês? Para onde tem que estar voltado o nosso olhar de mãe? É lógico que existem benefícios imediatos, eles são maravilhosos, mas também é lógico que a gente precisa pensar que isso é um investimento lá no futuro, tá certo? O inglês vem provando, ano após ano, que ele continua no topo, que ele continua nas pontas, que ele é amplamente reconhecido como o idioma internacional dos negócios. Né? Então, ele promove aí a nossa facilidade de acesso a outras culturas, a comunicação global. Então, assim, quando você motiva o seu filho desde cedo, ele já está inserido nesse mercado, desde cedo, sabe? Então, você vai proporcionar que seu filho tenha um futuro facilitado, porque ele já domina essas habilidades linguísticas essenciais para competir nesse mercado cada vez mais globalizado. Esses dias chegou um Reels aqui, né? A gente vai rolando assim a tela. E aí tinha uma mulher explicando, né? Que não é call, que é ligação, que não é debriefing, é relatório, que não é feedback, é retorno. Brava, né? Ensinando as pessoas a falar português de novo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê.
Gente, não se incomodem com isso, porque parece-me que é um caminho sem volta, sabe? Gente que não sabe formular uma frase em inglês é capaz de usar esses termos dos negócios, do mundo dos negócios em inglês, e com propriedade, sabendo exatamente o que significa, e às vezes até sem conseguir fazer esse paralelo com as palavras em português, sabe? A gente precisa, às vezes, fazer uma engenharia reversa para lembrar, nossa, o que é uma call, né? O que é um não sei o que, um meeting, o que tarará, porque isso já faz parte da linguagem de negócios, tá? Então, mesmo falando português, os termos do inglês estão lá misturados. Então, assim, é focar no momento da nossa sociedade, sabe? A gente está criando os nossos filhos para viver nessa sociedade globalizada. Então, a gente tem que olhar como mães lá para frente, para o futuro deles.